Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar aí sobre a relatividade do tempo para o pessoal da geração Y, né? Ou seja, aquelas pessoas que nasceram ali entre 1980 e 1996, né? Galera que tá com 26, 27 anos até 42, 43, tá? Mas vocês vão ver muito isso aí, né? No pessoal que tá na meiuca disso aí, entre 30 e 37 anos ali, 35, pessoal que nasceu no começo dos anos 90, no final dos anos 80, né? Vocês vão ver várias dessas pessoas, né, com alguns estereótipos de vida, né? De vida não, de civilização que eles acreditam fielmente que existem, tá? E não é só as mulheres não, tá? E vocês vão ver muitos caras também que geralmente são discursos e ilusões diferentes, tá? Mas que no final tudo vai dar certo, tá? Então, assim, tá surgindo muito vídeo aí que o pessoal tá fazendo algumas análises aí de mulheres com 40 anos, 35, mulheres de classe média, carreiristas, né? Algumas muito bem sucedidas, até de classe média alta ou até classe alta, né? Mas vai ficar a maioria ali na classe média mesmo, algumas um pouco classe média baixa também, né? Que vai estar reclamando ali, né? De que tá complicado, ninguém quer saber de nada, né? E as pessoas elas ignoram muito o macro, né? E nesse tipo de análise de conjuntura, de analisar a civilização, analisar sociedade brasileira, analisar como as pessoas se portam no geral, aí nesse caso o macro ele importa muito, né? Para quem está, né, iludido ainda com aquele modelo de família, né, que eles viram os pais boomers terem, né, ou até mesmo os avós da geração Silent ou começo da geração boomer ali, né, e que com uma certa bonança econômica, com os bens de capital que valiam muito pouco comparado a hoje, né, muito pouco no sentido de que o trabalho, você tinha que trabalhar X, né, para poder comprar um alqueire de terra, construir uma casa, pagar o financiamento de um terreno, né, e hoje você tem que trabalhar 3, 4, 5, 10x para poder ter a mesma coisa que o teu pai ou que o teu avô teve, né. Então acaba que o trabalho ele perdeu o valor de fato e quando as pessoas elas acabam falando de amor, de relacionamento, né, elas geralmente ficam cegas, né, para a conjuntura econômica, né? A gente está entrando numa 2023 aí numa recessão econômica global muito severa e obviamente que no terceiro mundo, né, como o Brasilzão, a chibata come muito mais forte do que num país igual a Austrália ou a Inglaterra ou Estados Unidos, por exemplo, né? Não que lá esteja mil maravilhas, né? Detalhe, quando eu falo lá, pessoal, tá? Eu tô falando pro morador nativo de lá, não tô falando pra imigrante legal, não, tá? Eu tô falando pro americano médio, pro australiano médio, pro inglês médio. Não tô falando pra latino de terceiro mundo que vai lá sem documento nenhum pra tentar a vida com a cara e a coragem, não, tá? Então, sempre quando eu falo lá fora, tô me referindo ao nativo médio de lá, tá? Quando eu for falar de imigrante, eu falo antes, tá? Porque senão tem gente que acaba fazendo confusão disso aí. Então acaba que a mulherada no geral ela não percebe muito isso aí, né? A mulherada e os homens também, tá? Eles acabam muito com essa de, o homem tem muito daquilo lá de falar que vai sossegar uma hora, né? Que uma hora tem que ficar com alguém, né? Eu fico bem espantado com os homens no geral quando você levanta assuntos, pautas, né? Como vasectomia, como ficar solteiro sempre. Não tô nem falando de ficar redpilando, ficar falando que a vara de família vai te ferrar aqui, né? Pensão, etc. Tô nem falando de você ficar falando ali chumbo grosso pros caras, porque daí eles já empinam o carroça. Tô simplesmente falando num tom mais leve. Às vezes você fala, não tenho vontade de ter filho, não quero casar, eu me dou bem comigo mesmo, né? Não tô procurando isso. Os homens, no geral, eles ficam bem espantados com isso aí, né? Na sociedade brasileira. Eu já reparei isso aí, né? O Cortes de Alto Valor, meu amigo, te mandar um abraço pra ele aí, ele é uma das poucas contas lustras do Twitter, né, junto com o Kodama, com o Coruja, né, ele até postou no Twitter, né, ontem que as mulheres são bem mais pragmáticas e dissociam, né, o utilitarismo, o egoísmo delas, até quando elas vão falar, né, de relacionamento, né, quando vão falar que queria estar com alguém, quando vão falar de algo ali mais coletivo, elas sempre vão puxar pro lado delas, né, que eu vou que eu quero até falar um pouco disso aqui nesse vídeo, né, e os homens eles ainda tem muito isso aí de ideal
ideal de família e etc, né? Às vezes o cara nem é tão blue pillzão assim, mas tem muito cara que sabe, que entende um pouco ali o jogo dos relacionamentos, o profano feminino, né? E esses caras, eles ainda assim têm como fim da vida, como sempre, né? Ficar com alguém, monogamia, o tal do sossegar, né? E os caras, no geral, eles não percebem muito isso aí, eles não ligam eles vê que a taxa de juros no financiamento às vezes está 10, 12, 15% ao ano, dependendo do tipo de financiamento que você vai pegar. O carro mais barato popular no Brasil hoje, zero, custando, acho que é um Sandero, 70 mil reais. Eles não meio que. Eles sabem disso aí, reclamam disso aí em mesa de boteco, mas quando é para tomar uma decisão importantíssima que vai envolver ali o macro, vai envolver uma economia familiar, parece que eles ignoram isso aí. Parece que eles têm o poder de compra de um norueguês médio, né? Eles ignoram por completo isso aí. É uma coisa assim que eu fico pasmo, né? Como os homens são cegos nisso, né? E a questão da mulherada, né? Eu tô vendo muito vídeo aí de gurias que estão reclamando, né? Que tá complicado, que ninguém quer mais nada e etc, né? É aquela coisa hoje em dia você tem que analisar a sociedade como meias verdades, né? Porque elas uma parte do discurso delas vai ter procedência com a realidade, né? Só que as causas, os motivos geralmente são bem egoístas, bem utilitaristas, né? É aquela coisa, né? A culpa não é minha, é sempre aquela exaltação, né? Eu sou independente, sou bonita, né? Tipo, geralmente isso aí também uma falsa visão que elas têm delas mesmas sobre questão de beleza. Muitas vezes é uma guria nota 5, 5,5, 6, ela se vê como uma guria 7,5, 8, que dá pra competir com as novinhas mais neotênicas, mais bonitas, né? A concorrência feminina hoje é brutal, mas brutal mesmo. Vocês não precisam nem Instagram pra ver isso aí. Qualquer academia de classe média hoje, vocês já vão ver o tanto que as mulheres ficam invejando umas às outras, assim, é uma coisa, assim, absurda mesmo. Tá? Qualquer um que frequenta ambiente de academia, até academia de bairro, tá? Não precisa nem ser academia de classe média, não. Às vezes academia de bairro ali de 50, 60 por mês, vocês já vão ver ali, né, que a concorrência ali já pega, tá? E então elas sempre vão estar nessa, né, de que ignorando também, né, isso uma coisa que tanto o homem quanto a mulher que deseja constituir família no Brasil, né, e que não vai estar ali nas classes mais altas, né, pessoal de classe média baixa, classe média ali, ou seja, pessoal que está mais sobrevivendo do que vivendo no Brasil, né, por conta da deterioração do poder de compra da moeda que a gente teve aí, né, nesses últimos 10 anos. E esse pessoal, eles parecem que ignoram por completo, né, a situação econômica, né, não só do Brasil, mas global também, né? E assim, é uma eterna esperança de que vai ter a vida perfeita, né? E mesmo que todo mundo negue que não queira a vida perfeita, na verdade todo mundo quer ter uma casona, todo mundo que eu digo que quer casar, tá? Que tem que ser esses planos ainda, de encontrar uma pessoa legal, alguém para dividir os momentos, a vida, etc, né? Aquela ladainha de sempre, né? O pessoal acaba querendo ter uma casa legal e um carro e viajar pra caramba, né? Hoje estamos na cultura aí do viajar, né? E aquela coisa de que assim, os planos eles são parece que é uma questão de a insensibilidade dos homens de quererem algo com elas que está impedindo de acontecer isso, né? Ou no caso dos homens que sonham isso, né? As mulheres que não querem mais nada que está impedindo isso, né? Como se o cara não fosse capaz de poder ser feliz sozinho, ganhar a grana dele ali, enfim, para fazer ter os hobbies dele, viajar já que o cara gosta tanto, ou a guria de fato, né? Mas o que eu acho engraçado, né, é que esse pessoal eles têm uma visão de que existe, assim, que a ordem lógica da vida eu até fiz um vídeo que, isso em 2021 ainda, acho que foi a absurda lógica feminina até o casamento, que o pessoal tem muito essa visão ainda, né, de que até os 25 é só curtição, se deve fazer um intercâmbio faz, né, não se envolve com ninguém, aproveita a vida, e depois você conhece alguém, aí namora, viaja junto, faz um monte de coisa junto, aí fica noivo um do outro, né, e aí vocês vão casar, mas aí demora um pouco pra ter filho, porque tem que curtir a vida de casado, e daí aos 35, 37 anos resolve ser pai e ser mãe, né. Só que o pessoal não tá enxergando, né, que a classe média tá ficando cada vez com poder de compra pior, né, que a pobreza aumentou isso a nível global, né, que o dinheiro tá muito mais concentrado lá em cima, né, e as pessoas de cima geralmente se casam entre elas, né, a não ser quando é jogador,
né, ou é cantor, enfim, pobre que ficou rico aí geralmente já faz umas atrapalhadas aí, né, e promove o alpinismo social, mas é minoria o tipo de desse tipo de pessoa que vai conseguir prosperar para chegar no 1% financeiro, né, mas acaba que esse pessoal fica muito lá fora, o pessoal concurseiro também, né, que ainda assim tem que esperar passar no concurso, assim, o pessoal, eles querem resolver, assim, os avós e pais deles, por mais que pegaram um cenário econômico muito melhor, né, se era normal, a mulher em 1980 ali já tá com, que nasceu em 55, ali 56, tá com 25 anos, ter dois, três filhos já, né, então assim, eles não conseguem fazer essa associação, né, de que era um momento mais próximo, que não tinha tanta opção, que não tinha internet, né, então acaba que, por exemplo, uma guria hoje que está solteira, que nasceu em 1985, né, quando ela estava no auge da juventude dela, ela ainda pegou um mundo que não tinha smartphone praticamente ali, com 20, 25 anos, 2005, 2010, praticamente ninguém tinha smartphone ainda, a gente estava naquela migração do Orkut pro Facebook, né, então ali dava para ter casado, o real valia muito mais do que vale hoje, né, o poder de compra não tinha sido destruído ainda, né, então assim, o pessoal, eles não aproveitam muito desse pessoal da geração Y, que é a geração que eu pertenço, que vocês também, a maioria de vocês pertence também, né? A maioria não, boa parte do canal aí, né? Agora eu não sei as métricas exatas aí, mas eu sei que boa parte do meu público aqui nasceu entre 80 e 96. Mas vai ter o pessoal de antes também, eu tenho muito público da geração Z também. Mas eu sei que esse pessoal não aproveitou, né? Essa janela de oportunidade econômica naquela época para casar, para começar ali um marido e mulher construir algo do zero, né? Porque dava para guardar bastante dinheiro, depois veio taxa de juro alta no Brasil, dava para ter e comprado título de renda fixa, esse boom das ações que teve aí, dividendo, fundo imobiliário, né? Eu vejo que o pessoal hoje eles estão vendo quem ficou rico com isso aí, que na verdade não ficou rico com isso aí, ficou rico com outras coisas, mas nunca vai falar como que ficou, tanto porque se falar como é que ficou, ninguém compra o curso, ou porque ficou de um jeito que só deu certo para eles, né? Esses casais, Bruno Perini, Malu Perini da vida, enfim, esse pessoal aí do famosinho de Instagram, de ensinar os outros a investir, né? Acaba que agora eles estão querendo começar a montar, a guardar dinheiro, ganhando 3, 4 mil reais por mês, onde hoje está tudo caro, as pessoas estão dificilmente conseguindo sobrar, aí quer comer, e essas detalhes, tô falando de pessoas que tiveram oportunidade de fazer isso, não tô falando de molecada de 18 anos aqui não, tá? Porque desses aí não tinha culpa, era criança lá, não tinha o que fazer nessa época, eu tô falando, 2005, 2010. Mas eu tô falando desse pessoal de 35, 40 anos, o Trunks, você tá falando então que é errado os pessoal começar a investir? Não tô falando que não é uma questão de certo e errado. O brasileiro adora achar que tudo tá levando pro que eu tô falando pro lado pessoal, não tô falando você, tô falando brasileiro médio. Tudo que tá falando pro lado pessoal, ou que é crítica, ou que é julgamento moral, ou que eu tô me achando acima do bem, não tô me achando acima de bem, mal nem nada. Tô só falando dos estímulos e recompensas do ambiente e fazendo uma linha cronológica de fatos aí. Mas esse pessoal não aproveitou é igual o muito boomer que teve a chance, né? Nem todo boomer teve a chance de ficar rico, algumas pessoas só trabalhavam pra caramba. Aliás, a maioria dos brasileiros só trabalhava pra caramba e nunca tiveram chance. Mas teve muito boomer ali que tava numa espécie de classe média ali dos anos 80, 90, naquele boom de terreno, que poderia ter comprado coisa e só torrou dinheiro também. Então esse pessoal não pode reclamar dos velhos de cabeça branca hoje que tem dinheiro, que foram conhecidos dele e eles não tiveram, tá? Mas teve esse pessoal da geração Y que teve a chance sim de construir família ali em 2005, 2010, até 2012 ali, né? E não quis fazer, né? Não quis porque o homem ideal não tinha chego, né? Alguns caras aí que hoje querem casar também, naquela época elas só quiseram ficar curtindo, porque sim, era mais fácil ficar com mulher, principalmente com mulher mais bonita, quando não tinha um smartphone na mão, né? Uma guria bonita de uma cidade interior, por exemplo, não estava conversando com nenhum cara de perfil verificado, isso era impossível, elas não tinham acesso, então sim, era mais fácil ficar com mulher bonita, assim, antigamente, né? Você não precisava ser um superchat de herdeiro milionário da elite paulistana, nem nada, né? Não que hoje você precise para ser isso, mas para você ter em quantidades e com frequência esse tipo de mulher aí, você vai ter que ter algum destaque genético ou financeiro muito alto, tá? E negar isso é golpe. Então acaba que tô falando assim de mulheres bonitas de verdade, tá? Não tô falando de qualquer mediana com procedimento estético, não. Então acaba que esse pessoal eles não acompanharam o mundo como ele é. Eu dificilmente vejo alguém, porque é sempre a mesma história. A mulher reclamando nos vídeos que hoje ninguém quer nada com ninguém, né? Os caras que às vezes estão desses círculos mais religiosos também reclamando que as mulheres nunca estão satisfeitas, não sei o que. Os caras ainda estão insistindo num jogo que está perdido, né? E as mulheres estão iludidas ainda, né? Acho como se elas estivessem num Brasil que tinha mais oportunidade, que elas ainda teriam a beleza que elas tinham lá 10, 15 anos atrás, mas não, entendeu? O tempo passou
e a tendência agora é só prêmio de consolação pra tudo que é lado, tá? Então é bem esquisito isso aí, porque eu vejo poucas pessoas falando, ó, deu ruim mesmo, vamos aceitar ficar solteiro, né? A mulherada pegar e falar, ó, eu não aproveitei, lógico, sabe, isso aí seria no caso assumir uma responsabilidade, né? Algo muito raro, né? Das gurias fazerem, principalmente na internet, né? Às vezes no privado você até consegue fazer uma confessar que escolheu demais, se ferrou, né? Mas elas postar isso aí, né? A não ser quando é geralmente mulher que quer pagar de quinta onda, que quer dar uma de para tentar angariar alguns machos, né? Falar que tá do lado dos homens, não sei o que. Tomem bem cuidado com esse tipo de discurso aí, tá? Porque é engraçado que esse tipo de discurso, né? As mulheres só vêm pro nosso lado, vamos dizer assim, quando elas já estão com 35, 37 anos, né? Novos da juventude, não quer nem saber. Mas acaba que é bem interessante isso aí, porque você não vê ninguém falando, ó, o cenário tá ruim mesmo, não tá dando pra ficar exigindo vida dos sonhos, Instagram é uma ilusão, só a gente fica vendo só a vida do meio por cento da elite do Brasil, mas a realidade é que todo mundo tá, a maioria das pessoas tá vendendo almoço, pagar janta e deu ruim, né? Não, ainda continua nessa de, ai, ninguém quer nada sério, os homens não querem me assumir, né? Os homens não chegam mais, né? Aquele velho discursinho manjado, né? Que os caras que ela quer, na verdade, não chegam nela, né? Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, tá? O tempo ele castigou bem, tá? Muito uma galera aí da geração Y, né? Seja por ter deteriorado a aparência, deteriorou o poder de compra de todo mundo, né? A questão de não ter aproveitado oportunidades ali financeiras de construir família ali entre 2005, 2010, 2012 também. Muita gente está arrependida nisso aí, né? Eu vejo muitas pessoas se lamentando por conta disso aí, outras desesperadas para casar logo, tá? Ninguém tá vendo que o mundo tá numa recessão lascada, né? Que o Brasil, assim, ele tá numa situação calamitosa e as pessoas elas preferem viver nos golpes, né? Nos golpes de que, ai, a sociedade é líquida, mas eu não sou líquida, né? Como se tanto homem quanto mulher não tivesse aproveitado, né? Pra caramba, né? Dessas relações casuais aí, principalmente quando era menos burocrático, quando não tinha smartphone ainda, né? Aí as pessoas elas estão reclamando que tá difícil guardar dinheiro hoje, mas era a pessoa que tinha condição de guardar dinheiro ali antes da crise estourar, né? Então assim, aí vai ficar, a geração Z tá pegando hoje aí praticamente só subemprego, então tudo a molecada da geração Z vive mandando e-mail, pergunta, conselho que eu dou aqui se prepara para cair fora do Brasil, vai começar a estudar, ver como é que pega visto na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, né? Faz algum curso técnico aí para dessas mãos de obra que vai precisar lá, que vai ter alguma qualificação, não, você não vai lá com passeio ilegal, nem para viver em subemprego lá, né? Vai, enfim, algo de eletrotécnica, eletromecânica. Eu recomendo para essa área TI também, né? E cair fora do Brasil, tá? Se o cara tiver condição muito boa aqui de poder estudar numa faculdade muito, muito boa e os pais bancarem quando estiver estudando, aí não precisa não. Mas pra molecada que não tem grana aí, que é a maioria, né? Que a família não tem grana, eu aconselho vazar do Brasil, mas você tem um outro vídeo, tá? Mas a geração Y ela tá aí, tá? Ela tá nesse final de carreira melancólico, né? No sentido de relacionamentos, né? Eu, particularmente, eu não tô nem aí. Eu nunca quis casar, nunca quis ter filho, mesmo quando eu era blue pillzaço, tá? Mesmo quando eu acreditava ainda que mulher retribuía amor com amor, enfim, antes de descobrir nessa ranalita e etc. Eu nunca tive vontade. Eu queria só viver naquela vidinha de adolescente viajante, apaixonado pra sempre. Nunca quis ter vontade, nunca, não queria nem saber de casamento e filho, então pra mim não tanto faz, tanto fez, né? Mas eu vejo que a galera aí no geral tá bem desesperadona, tá? A galera tá bem desesperada mesmo e enfim, estão querendo casar, né? As gurias nos aplicativos de relacionamento já estão deixando claro que não quer nada casual, que quer relacionamento, mas a situação é triste, tá? O mercado aí não é legal porque as mulheres estão esperando, porque os caras estão esperando também não vão encontrar o que eles estão querendo e enfim, vamos ver os próximos capítulos dessa grande novela aí que vai ser esses anos 20 aí do século 21. Um forte abraço a todos.